Oi amigos, sejam bem-vindos ao canal Chutebol. Meu nome é Márcio e hoje eu vou trazer um conteúdo que fará você repensar a forma como você analisa a aposta. Eu vou apresentar um novo olhar para a odd. É um conteúdo valioso, por isso com todo carinho eu montei um material bem didático, para que você possa ter a oportunidade de absorver de verdade esse conteúdo. Uma boa apresentação tem que justificar o seu método e eu tomei esse cuidado. Se você quer melhorar as suas qualificações como analista, fique até o final. Sem mais delongas, vamos para a apresentação. As pessoas gostam de fazer aposta. A aposta, ela é uma brincadeira, mas tem muitas pessoas que transformaram em um negócio sério. Se transformou em um investimento. São os analistas, dessa área de apostas de jogos e tem diversos tipos de análise. Eu também gosto muito desse mercado de apostas. E ao longo da minha experiência, eu venho trazer para vocês uma nova perspectiva para a odd. Ou seja, como que você deve fazer a análise da odd. Fugir um pouco do aspecto tradicional, olhar por um outro ângulo. Eu já antecipo que essa visão que eu quero passar para vocês pode sim ajudar muito vocês numa análise de um jogo e numa tomada de decisão mais assertiva em relação a uma aposta, onde você pode ganhar e você pode perder, isso não tem jeito. Por isso, eu não quero ficar falando de jogos, fazendo análises específicas. Eu quero trazer uma visão de estratégia, de como você deve olhar algo, como você deve fazer essa análise e tomar uma decisão. Esse é o meu objetivo. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Qual é a primeira análise que fazemos ao fazer uma aposta? Eu acho que, naturalmente, ao iniciar uma aposta, fazer a seguinte pergunta: quanto é que eu vou ganhar? Que é a famosa odd. A odd, ela te dá uma perspectiva de ganho. Vou mostrar agora como é que é feita uma análise convencional. Como é que é a análise que, normalmente, uma pessoa que vai começar uma aposta, ao verificar a odd, como é que ele vai fazer essa verificação? Tem ali um jogo, como por exemplo, Fluminense contra Vila Nova. O Fluminense é o time favorito, tem a odd de 1,36. A Vila Nova é o time que não é favorito, tem uma odd de 11. O empate é uma odd de 4,5. Então são 3 possibilidades. Vamos pensar da seguinte forma: o investimento é de R$1.000, então, em relação ao valor total, eu tenho que descontar sempre o valor de R$1.000. Então, se eu apostar no Fluminense, o lucro será de R$360. Se a aposta for no empate, o lucro será de R$3.500. Se a aposta for no Vila Nova, a odd sendo 11, o lucro será de R$10.000. O que acontece? Essa análise ela te dá uma visão financeira relativa ao potencial ganho. No entanto, iniciar o estudo sobre uma perspectiva financeira pode impactar todo o aprofundamento que virá posteriormente. O que acontece? Quando você faz esse tipo de análise, olhando basicamente o ganho, você não consegue projetar uma análise com maior qualidade no futuro. Se você olhar o ganho, não é a melhor forma de analisar. A melhor forma de você embutir sua mente é você analisar o risco. Ou seja, o seu olhar não deve estar focado no ganho, mas sim nos riscos. O bom estrategista, ele não pensa em quanto ele pode avançar, mas ele pensa nos riscos que irá percorrer durante esse avanço. O bom apostador, ele não pode pensar no que pode ganhar, mas nos riscos que estão envolvidos ao potencial desse ganho. E quando você analisa uma odd no aspecto financeiro, você analisa exclusivamente o ganho e não analisa os riscos. Mas você vai falar: ah, Márcio, mais para frente eu vou começar a analisar os riscos. Sim, perfeito. Obviamente você vai começar a analisar quantas vitórias teve, quantas derrotas o time teve, se o time é mais forte, se o time é mais fraco, se o time está descansado, se não está descansado, se está jogando em casa, se não está jogando em casa. Sim, isso será analisado. Só que a análise da odd, ela já deve estar embutido a visão do risco. Você está olhando os riscos fora da odd. Você já tem que olhar os riscos
fazendo análise da própria odd. Então vamos seguir para poder deixar um pouco mais claro. Um caso aqui. Sabemos que quanto menor a odd, maior a probabilidade de vitória e menor é o risco para perder a aposta. O problema é que a odd favorita compete com outras duas possibilidades. Mesmo sendo favorita, uma análise profunda sobre os favoritos deve ser feita para eliminar de sua base os falsos favoritos. Quando você analisa o time favorito, ele tem uma odd pequena com a perspectiva de vitória. E realmente há uma grande chance de vitória, por isso que a odd é baixa. Sendo que ele compete com o empate e com a vitória de outro adversário. Então há também uma probabilidade conjunta dessas duas possibilidades. E isso deve ser observado dentro da própria odd. Vamos continuar. Quando você elimina os falsos favoritos, você começa a ter um real candidato para aquela odd, que te dá uma margem de lucro pequena, mas você consegue dar mais segurança quando você aprofunda essa análise. Então, concluindo, entender o indicativo do risco de aposta pela odd é fundamental para aprofundar a análise. Vamos para um exemplo prático de uma odd de 1,2. Estou botando aqui uma odd redonda para que a gente consiga visualizar com mais facilidade. O que nós podemos concluir numa odd de 1,2? A margem dela é de 0,2, praticamente 20% sobre ganho. Sabendo que é essa margem, qual é a pergunta que você deve fazer? Sabendo que tem uma margem de 0,2. A pergunta que deve ser feita é a seguinte: quantos greens são necessários para compensar uma red? Fazendo um cálculo aqui rápido. Com a odd 1,2, você precisa de 5 apostas greens para compensar uma red. Ou seja, embora o time seja muito favorito, é uma aposta de altíssimo risco. Pode ser, por exemplo, uma odd de uma Manchester City no seu auge, jogando contra um time pequeno fora da Inglaterra. Porque o time que tem uma odd de 1,2, ele no seu histórico, ele tem que mostrar um histórico de vitórias recorrentes e de forma muito constante. Você deve analisar isso. Ah, não, ele pode ter, por exemplo, 3, 4 vitórias e um empate nesse histórico. Tudo bem, quais foram os times que eles perdeu ou empatou? Mas, de qualquer forma, você pode entender o seguinte: é uma odd de altíssimo risco. Você tem que ter 5 vitórias para você compensar uma red. Ou seja, se você, por exemplo, ganhou 3 e teve uma red, você já está no prejuízo. Ganhou 4 e teve uma red, você já está no prejuízo. Então, você não está olhando mais quanto você vai ganhar. Você está olhando o risco que vai acarretar quando você perder. Tendo isso em mente, você vai começar a pensar: opa, eu tenho que fazer uma análise muito segura, sabendo do risco que eu tenho. A odd, ela está baixa, então tem que ser um time que está numa situação muito positiva, que me dê segurança, que mesmo eu fazendo várias apostas de 1,2, eu sei que a probabilidade realmente é isso, ter vitória. Então, primeiro ponto. Você já começa a não analisar o aspecto financeiro, mas você já começa a analisar o risco e se justifica o risco. Você mudou a visão. Você não olha o quanto você vai ganhar, mas o quanto você pode perder. Ele fala assim: ah, mas é uma perspectiva negativa. Mas o estrategista tem que ter pé no chão. Ele tem que ter uma perspectiva de ganho, mas principalmente ter uma perspectiva de perda, para que ele seja mais exigente nas suas futuras análises. Não faça uma análise superficial, para que ele realmente tenha segurança ao fazer aquela aposta. Agora vamos para o inverso. Nesse caso, a odd é muito alta. O exemplo que eu vou colocar aqui é uma odd de 10. O que significa? O risco de vitória ou empate são pequenos. Nesse caso, você deve tentar identificar os falsos favoritos. E ainda assim, verificar se o risco da odd justifica o investimento de médio prazo.
Obviamente, o que acontece? Quando você vai trabalhar com uma odd alta, você pode se vislumbrar pelo potencial de ganho, mas você tem que entender que o risco de perda é muito grande. Então, sabendo que o risco de perda é grande, você tem que começar a identificar o quê? Os falsos favoritos. O que vai acontecer muitas vezes é que você pode começar uma análise em relação ao favorito, e nessa análise do favorito você começa a identificar que esse favorito não é tão favorito quanto se está ali pela odd, porque você fez uma análise profunda, e você começa a namorar com o empate e com a derrota do próprio time favorito, porque a odd de potencial de ganho é muito alta, você começa a reverter. O que é importante a gente perceber? Que o bom apostador, ele joga contra as odds ou contra o sistema. Ele tem que fazer uma análise que vá além do que indica o sistema, para que você possa ser favorito. Você tem que fazer realmente uma seleção. É um trabalho criterioso para que você realmente possa fazer um ganho. Então você pode começar numa análise tendenciando a apostar no time favorito, e ao longo dessa análise você pode migrar para as situações que não são favoritas, porque você entendeu que é um falso favorito, que existe sim um risco de você perder naquela aposta, mas que no médio e no longo prazo esse tipo de aposta vai te dar um retorno. Então, o que a gente pode analisar? Uma margem de 10, sabendo que é essa margem, qual é a pergunta que você deve fazer? A pergunta é a seguinte: quantas heads são necessárias para eliminar o ganho de um green? Com essa visão, fica mais clara a identificação de oportunidades. Eu vou dar aqui um exemplo contextualizado para que a gente possa perceber os cenários e a visão de uma odd sem olhar o aspecto financeiro. Existe um jogo onde o time favorito tem a odd de 1,5. Ou seja, significa que com 2 green você compensa uma head. É uma odd boa. É uma odd que você está apostando no time favorito. E se você, nesse padrão, com 2 vitórias você compensa uma red. Ou seja, com 2 você tem um lucro de 1,5. Você bota 1.000, você tem um lucro de 500. De 500 vai dar 1.000. Se você perdeu, você compensou. Você não ganha nem perde, você compensa. Você fica no 0 a 0. Mas, de qualquer forma, se você tiver 3 green e você tem uma red, você já está no lucro. Então, é uma perspectiva positiva. É uma odd interessante. No entanto, ao analisar, você identifica que o time vem de um jogo difícil e muito recente. 2 jogadores importantes estão contundidos. É um time que tem dificuldade para jogar com equipes defensivas. Então, embora o time seja favorito, você começa a analisar aspectos relativos ao jogo e o que está acontecendo em relação ao time. Por outro lado, a equipe adversária, embora esteja na parte inferior da tabela, precisa do muito ponto para não cair na zona de rebaixamento. Então, ele está num limiar onde o time adversário ele tem uma situação de motivação. Ele não quer cair para a zona de rebaixamento. Então ele tende, quando está na situação de que ele pode cair numa situação que ele não quer ficar, ele tende a se exigir mais no jogo futuro. Eles só jogam uma competição, ou seja, não é um time que está jogando diversas competições, só tem aquela competição. Então, de certa forma, está descansado, bem mais descansado que o outro time. De repente, o outro time ele tem uma estrutura melhor, mas o time joga muito mais jogos. Então, ele está um time cansado. Provavelmente, o técnico ele vai poder ter que, de repente, deixar de escalar alguns jogadores, que alguns jogadores estão cansados. Ou se o jogador for jogar, ele vai jogar numa situação que não é a situação ideal. É um time que vem de vários jogos. É um time, o time adversário, é um time que tem muitas derrotas e poucas vitórias, mas também bastante empate. E a odd do empate é de 4,8. Olha que interessante. Você tem uma odd de 1,5, uma odd interessante. Dentro dessa perspectiva, você já calculou as possibilidades de vitórias, você já sabe quais riscos estão envolvidos, e agora você tem a odd de empate de 4,8.
Nessa análise, você descarta apostar na vitória do time favorito. É uma situação, você entendeu? A odd é boa, mas nessa análise aqui não dá para você apostar no time favorito dentro das condições que ela está jogando. Ela pode ser o melhor time. É uma odd baixa de acordo com as condições que ela está jogando. E descarta apostar na derrota, porque esse time perde, esse time não ganha, esse time perde. No entanto, pode considerar o empate, observando que 3,8 heads elimina um green. Ou seja, dentro desse cenário, você verifica que o seu time, que é o time favorito, ele empata. É um time que tem vitória e empata. O time adversário é um time que tem derrota, mas também empata e tem bastante empate. É um time que joga defensivamente. E você começa a considerar que se você investir R$1.000, você vai ter 4.800, você vai ter um lucro de 3.800 e que você precisaria, nesse caso, de 4 jogos futuros onde você perderia para eliminar o seu green. Mas sendo que você, dentro desse contexto, você acredita que o risco vale o risco do 3,8 reds. Então, pessoal, conclusão, você tem 2 tipos de apostas. A primeira é a de baixo risco, a odd menor que 2, onde você deve verificar se o nível de assertividade exigido justifica a aposta. Ou seja, se aquele time que tem a odd menor que 2, se ele justifica essa aposta, você tem que aprofundar analisando os riscos. Ou seja, quantos jogos você vai ter de assertividade para que você pague uma red. A segunda é de médio alto risco, onde a odd é maior que 2. E você deve verificar se o potencial de ganho justifica o potencial volume de perda. É uma aposta que eu particularmente entendo que as pessoas que quem for fazer esse tipo de aposta, ele tem que ter muita experiência. Ele tem que passar por anos sobre isso para você começar a entender a dinâmica das apostas. Mas, de qualquer forma, ele consegue identificar os falsos favoritos, ele sabe que vai perder, mas ele sabe que no médio e longo prazo ele vai ter uma odd alta que ele vai ganhar, que vai compensar aquelas futuras perdas. E aí você tem que ter uma análise inversa. Você já começa sabendo que você vai perder, mas sabe que lá no futuro você vai ter uma odd bastante alta que vai compensar aquelas perdas. É um risco, novamente calculado, onde a pessoa tem que ter sangue frio, acreditar no seu método e ter disciplina para ficar atento a todas as oportunidades. É uma análise difícil, mas que você, novamente, você está fazendo uma análise de odd, analisando os riscos, não analisando os ganhos. Isso que é o mais importante, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. A sugestão é não observar o aspecto financeiro, mas sim o risco envolvido em cada jogo dentro da perspectiva de odd. É uma mudança de mentalidade, que vai ser um suporte interessante para outras análises que virão dentro desse próprio jogo. Quando você já começa a perceber os riscos através da odd, quando você for analisar todo o contexto do jogo, você não vai pensar em quanto você vai ganhar, mas os riscos que estão envolvidos e se vale a pena, se esses riscos justificam. Essa que é a mudança de perspectiva que você vai ter com essa análise. Vai fazer uma grande diferença em você como apostador e como analista em relação aos jogos futuros. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu procurei dar o meu melhor, trabalhei muito para poder construir esse material, para que se tornasse relevante para vocês. Eu queria muito que vocês dessem um retorno para as pessoas que estão praticando, que vocês se inscrevam no meu canal. Eu não vou ficar colocando sempre vídeos de relativo a apostas, mas vira e mexe, quando eu conseguir trazer um conteúdo relevante, eu vou trazer para vocês, mas eu quero trazer um comprometimento. Vocês, se eu conseguir pelo menos 100 inscritos, e vocês se inscreverem, as pessoas que se inscreverem no canal e me mandar um e-mail, eu vou montar uma tabela de odd com essa análise de perspectiva e vou enviar para vocês. Eu quero muito enviar isso para vocês, eu vou montar esse material com muito carinho,
mas eu preciso que todos me ajudem no canal. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado, dê like, compartilhe com os amigos, se tem aquele amigo que aposta a coisa toda, compartilhe, porque esse conteúdo eu acredito que vai ajudar muito vocês que gostam de lidar com esse mundo das apostas. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.